Então a gente chegou até a formação da Terra, tá? Como é que a Terra surgiu, beleza? Na semana passada, é legalzinha, a aula foi bem completinha, dei uma olhada. E hoje a gente vai tentar responder, né? Então, da onde que surgiu a primeira vida, tá? A primeira ideia que vai surgir é a ideia da panspermia, ou panspermia cósmica, né? Alguém sabe me responder o que é isso? A vida veio de fora do planeta. Beleza. Show. Exatamente. Quem deu essa ideia vai ser Arrhenius, tá bom? Já tinha um conhecimento sobre astrologia ali, né? Astrologia não, astronomia. Astrologia também, né? Mas tinha um conhecimento de astronomia na época e já sabia um pouco sobre o espaço, planetas, né? E também sabia dos signos, mas aí é astrologia. E aí, cara, o Arrhenius vai começar a pensar, aquele mesmo da química, tá? Que dá dificuldade de vocês na teoria de ácido base. O Arrhenius, ele começa a pensar o quê? Ele fala, cara, peraí, e se a vida veio de um asteroide? Ou de um meteoro, né? Que veio e pau, caiu aqui. O que vocês acham dessa hipótese aí? O que vocês acham dessa hipótese? Viável, não é viável? Manda aí, galera, vamos respondendo aí. Bora agitar no chat. Bora agitar no chat aí. Se vocês comigo aí acompanhando a aula. Let's go. Viável. Coisa de ficção científica. Vamos ver. Acho meio louca, né? Cara, então. Se eu contar pra vocês que é uma das hipóteses hoje em dia mais levadas a sério, tá? É a hipótese da panspermia. Por quê, cara? Faz sentido, tá? Eu vou explicar pra vocês porque faz sentido. Faz sentido porque, cara, quem disse que não dá pra ter vida dentro de um asteroide? Nunca encontraram, tá? Nunca encontraram vida no meteoro, no asteroide. Mas já encontraram, sabe o que atualmente? Já encontraram peças fundamentais da vida. O que são? Já encontraram proteínas, DNA, até DNA, tá? Já encontraram. Se sabe que é possível você surgir sem vida, tá? Dá pra surgir um DNA sem ter vida nenhuma. Mas encontraram moléculas orgânicas dentro de meteoritos, tá bom? E aí a gente começa a pensar, né? Quem disse que não poderia ter um, uma bactéria viva num asteroide bateu aqui? Bem possível, tá? Inclusive essa hipótese vai ganhar muita força quando em 96, tá? Se eu não me engano, 96, eles vão encontrar na Antártida um asteroide que caiu na, na Antártida e quando eles vão fazer análise da rocha e tudo mais, eles descobrem que, na verdade, aquela rocha ela não veio de um lugar que a gente não conhece, ela veio de um lugar que a gente conhece. Veio, sabe de onde? Veio de Marte, tá? Tanto que no início achavam que era uma rocha que estava não achavam nem que era um meteorito, né? Achavam que era uma rocha qualquer que estava na Antártida. Quando analisaram, viram que era exatamente igual às rochas marcianas. E o pessoal começa a analisar bem essas rochas e encontra uma parada interessante, tá? O que eles encontram nessas rochas aqui? Eles encontram, tá? Em análises posteriores, fósseis de bactérias. Aí começa a ficar, porra, e se a vida na Terra tenha vindo de Marte? Se pá, se pá. Surgiram alguns problemas a partir dali, né? Que o pessoal começou a questionar, porra, será que essas bactérias, elas não eram bactérias que estavam na Antártida e só caiu um meteorito de Marte? Essas bactérias foram para essa pedra e fossilizaram ali? Pode ser uma possibilidade. Ou o pessoal falou, quem disse que na verdade não nasceu primeiro na Terra e a vida da Terra veio para Marte, depois voltou de Marte para Terra? Possibilidade também, né? Enfim, é meio doido, né? Esse que é o problema da panspermia cósmica. Alguns problemas, tá? Vamos elencar os problemas da panspermia cósmica. Mas, falando aqui, né? Panspermia cósmica, como a Lindinha falou, ela vai ser o quê? Vai ser a hipótese, né? Alguém, enquanto eu vou escrevendo aqui, fala qual a diferença de hipótese e teoria? Bora, bora, bora. Hipótese, né? De que a vida começou, veio, na verdade, veio do espaço, né? Espaço. Alguém fala a diferença aí de uma hipótese para uma teoria. Panspermia cósmica é isso, tá? A hipótese que a vida veio do espaço. Coisas boas dessa hipótese é o quê? É o quê? Faz sentido. Tem evidências. Evidências. Evidências que
a tornam possível, não provável, tá? Tornam possível. No método científico, hipótese vem de experimentação. Teoria tem todo um fundamento extenso. Perfeito, exatamente. A teoria só é depois que eu conseguir testar, tá? Depois que eu testo e aí mostro que aquela hipótese é verdadeira, tá bom? Num experimento controlado, tá? Que a gente falou um pouquinho disso na última aula também, dei uma olhada. Cai no Enem isso aí, tá? Então, assim, tem evidências que tornam possível, tá bom? Outra coisa que a gente pode também elencar é o que não dá pra eu testar, né? Não é uma hipótese ainda. Não tem teste e é viável, né? De acontecer. Isso aí que é bom. Viável. O único problema é que eu não posso testar, né? Já vou botar aqui. É viável de ocorrer, né? Porque assim, vamos lá. A galera começa a questionar, pô, será que veio realmente um ser vivo dentro do meteorito? Isso é possível? Dá pra acontecer? Uma bactéria tá viva aqui dentro? Porque assim, o espaço ele é muito frio, não tem oxigênio, não tem, né? Se ela tivesse grudadinha na superfície, provavelmente ela ia morrer. Mas se ela tivesse no meio do asteroide, dá pra ela ficar viva? Dá. Como? E se tivesse uma caverninha aqui dentro? Dentro do asteroide? Dá pra ela ficar viva? Daria. Se ela fosse o quê? Se ela fosse autotrófica, né? O que é autotrófico, pessoal? Produz seu alimento, tá? Autotrófico, quimiosintetizante, tá? Através de reações químicas ela consegue produzir o próprio alimento. Existem seres vivos assim? Existem na Terra, tá bom? Seres vivos assim. Então ela poderia estar viva aqui, beleza? Agora sim, é possível ela ficar viva se batesse na Terra com impacto? Cara, os caras já estimaram que é possível, tá bom? Uma bactéria ficar viva se ela estiver no lugar certo na hora certa, né? Vamos supor, o asteroide que matou os dinossauros. Se tivesse uma caverninha dentro desse asteroide, tá? O asteroide ele tinha 10 quilômetros de diâmetro, era imenso. Então, se tivesse uma uma bactériazinha aqui bem pequena aqui, ó, pá, numa caverninha, bem no meio ali do, do meteorito, né? Que matou os dinossauros, isso ia ficar de boa, a bactéria ia ficar viva. Então os caras começam a elencar, pô, realmente é viável de ocorrer. O problema é o quê? Primeiro problema, tá, surge uma questão, né? Da onde que surgiu então a primeira vida, né? Se veio de outro lugar, da onde que surgiu nesse lugar? Então não responde a pergunta inicial, né? De onde que surge a vida? Não responde de onde surgiu a vida. E sim onde surgiu na Terra, né? Surgiu a vida. E aí vem um problema, porque assim, se ela veio de um local que eu não conheço, como é que eu vou pensar em como é que ela pode ter surgido num lugar que eu não sei? Não dá pra responder essa pergunta. Então, assim, apesar dela ser séria, apesar dela ter uma certa viabilidade, muita gente da comunidade científica acredita nessa hipótese, assim, que não vale tanto a pena. Não é que não vale a pena, né? Mas não se gasta muito esforço para tentar aprofundar nela, porque ela gera uma questão muito complicada. Uma questão que, como é que a gente vai pensar na vida onde surgiu a primeira vida num lugar que a gente não conhece. Não dá, né? É melhor a gente fazer isso na Terra. Porque assim, talvez, né? Seja possível surgir vida em qualquer lugar, ou qualquer planeta, e talvez tenha surgido na Terra. O fato é o seguinte: vamos usar aqui um princípio, né? É, que onde que a gente conhece a vida? Na Terra. Onde que a vida está? Na Terra. Eu já encontrei vida em outro lugar? Não. É mais provável que essa vida tenha surgido aqui ou em outro lugar, então. Se eu não encontrei vida em outro lugar. Nenhuma evidência de vida em outro lugar. É mais provável que tenha acontecido aqui, né? Tenha surgido aqui. É o que a gente, né? A gente ir pelo óbvio, né? Pelo fácil. Pelo que faz mais sentido lógico. Concordam comigo, pessoal? Até aqui? Todo mundo tá comigo? Um adendo, pessoal. Só pra gente ir pra outra hipótese que é mais importante pro vestibular. Essa daí não cai tanto assim, não. Mas uma parada interessante é a seguinte: os caras, eles falam o seguinte, hoje em dia tem a teoria da panspermia cósmica moderna, tá? Que fala o seguinte, olha, e essa daí tem um embasamento muito legal, que fala o seguinte, olha, na verdade não veio uma bactéria de um asteroide, mas sim materiais biológicos, perdão, materiais biológicos não, mas moléculas orgânicas vieram em vários asteroides e isso contribuiu para o surgimento da vida na Terra. Isso faz sentido absurdo, por quê? Já encontraram meteoritos com proteínas, com aminoácidos, com DNA até, inclusive, tá bom? Então, assim, e se essas moléculas orgânicas, elas vieram
nos esteroides também, né? Então isso contribuiu para aumentar o aporte de moléculas orgânicas da Terra. Então a pandemia cósmica moderna, ela é embasada nisso aí. Não onde surgiu a vida, que é mais que eu falei, não dá para testar. Não dá para testar. Como é que eu vou testar? Não tem como, né? Alguém tem uma ideia de um teste que seja é, que tenha reprodutibilidade, que eu possa chegar e reproduzir em outros lugares? Alguém tem? Se alguém tiver uma ideia de fazer um teste desse, me chama que eu quero participar do estudo também, para botar meu nome. Beleza? Vamos lá. É, Vamos agora falar, pessoal. Vou botar em azul, né? O título. Depois eu conserto ali. Tá, vamos falar agora da fase do imã de meteoro. Coisa boa. Isso aí. Super suave de fazer e super seguro. Vamos lá. Segundo. Segunda hipótese, galera. Tá? Aquela dali ficou ali, né? Em Arrhenius, mas vai ganhando uma força ao longo do tempo. Muita gente tá, só pra falar, a Panchimia aquática, ela foi sacaneada por muitos cientistas, hoje em dia é uma das mais consideradas viáveis, tá? Pela ciência atual. Pelo menos na Terra, né? Talvez a vida pode ter surgido através vindo de outro planeta, quem sabe, né? A segunda hipótese. A segunda hipótese, pessoal, começa com um cara chamado Haldane, tá bom? Haldane, ele vai falar o seguinte. Ele vai... Haldane, né, no caso. Ele vai dizer o seguinte. Ele vai chegar e vai falar, pô, cara, e se os seres vivos que são compostos, né, de moléculas orgânicas vieram das próprias moléculas orgânicas? E se as moléculas orgânicas evoluíram, tá? Evoluíram pro evoluíram para seres vivos. Então, tá? Vamos lá. Essa vai ser a hipótese. Eu vou deixar em branco aqui, porque eu vou concluir tudo. Porque no final eu vou montar para vocês tudo. Porque assim, a primeira hipótese é de Haldane. Esse cara é antigo, tá? De 1800 e pouco. Haldane. Ele vai falar o seguinte, ele fala... Vou falar primeiro aqui. Não, setinha, né? Haldane, tá? Postula a hipótese da qual? Da evolução química. Hipótese da evolução química. O que é isso? Ele diz que moléculas orgânicas evoluíram para a vida, tá? Começou tudo com proteína, depois surgiu um ser vivo através das proteínas. Ele nem tinha essa noção, tá? De quais eram as moléculas que compõem, mas ele já tinha uma noção de que existem compostos orgânicos, compostos inorgânicos, tá? Nessa época. E aí ele pergunta, pô, como? Tá? Pergunta pro Rodani, como que isso acontece? Não sei, é um palpite, é um chute, tá? Mas faz sentido, já que os seres vivos são compostos de moléculas orgânicas, tá? Tudo bem? Evolução química. Pessoal, vou fazer anotações no caderno porque, né? Assim, geralmente eu não gosto tanto de. Eu gosto muito de quadro, mas eu gosto de montar o quadro antes, não tive tempo, sendo sincero. Então, assim, faço anotações para ajudar vocês a conseguirem entender, até porque minha letra é maravilhosamente linda, né? Como vocês estão vendo aqui. É... Então, vamos lá, evolução química. O que seria essa evolução química? Eu vou botar uma setinha aqui. O que seria essa evolução química? Seres vivos, né? Vivos, vem de moléculas orgânicas. Organics. Moléculas orgânicas. Beleza? Então, Haldane vai postular isso aí, tá bom? Postula que pode ser evolução, pode ser evolução química. O pessoal vai falar, já é, cara, mas e aí? Da onde que surge essa parada? O Haldane não sabe explicar. E aí vai surgir um brabíssimo da biologia. O cara era sinistro, esse maluco era geólogo, era a porra toda, biólogo. O cara era assim, era uma lenda viva da ciência. É o Oparin. Alguém já deve ter ouvido falar nesse cara em alguma aula, com certeza. Se eu não falei dele na última aula, hein? Mas o Oparin, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar e vai... Pô, cara... Primeiro ele vai estudar, ele vai começar a pensar em como que era a atmosfera primitiva, a Terra primitiva, tá bom? Primeiro ele pensou, existiu uma Terra primordial, tá bom? Uma Terra primordial que evoluiu para uma Terra primitiva. Tudo bem? A, a, a Terra primordial ela era nada mais do que o quê? Um balão de H2, né? Um balão de hidrogênio.
de gás hidrogênio. Como eu falei na última aula. Isso aí é só legal vocês virem para a última aula só para vocês entenderem da onde que chega nisso, né? Mas ela era nada mais do que uma bola de gás de hidrogênio. Com o tempo começa a formar, né? Alguns materiais vão ali esfriando, esfriando, e aí vai surgindo a nossa Terra rochosa, que vai ser a nossa Terra primitiva. Tudo bem até aqui? Estão comigo? Estão comigo até aqui? Tá lá, estão comigo ou não? Aí o. Beleza. Aí o Oparin vai começar a pensar, porra, o que que tinha nessa atmosfera primitiva então? Depois que a atmosfera perdeu H2, um pouco, né? Ele falou, cara, com certeza na atmosfera primitiva, vai ter o seguinte, vai ter H2 ainda, né? E muito porque tá perdendo esse H2 agora, né? Vai ter H2. Vai ter o que mais? N, H3, amônia, porque tinha muitas erupções vulcânicas, tudo bem? Muitas erupções vulcânicas. Tranquilo até aqui, pessoal? Tinha muitas erupções vulcânicas. Cara, eu perdi vocês aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Perdi o chat. Blá, todo mundo indo comigo, né? Tinha muitas erupções vulcânicas, beleza? Aí a gente tinha o quê? Metano, CH4, vindo do quê? Vindo das erupções vulcânicas também. E água, tal, vapor de água ali, tá? Principalmente era isso, mas tinha outros, né, pessoal? Obviamente tinha CO, CO2, tá bom? Algumas outras coisas que vêm das erupções. E aí o Haldane ele vai ser o brabo e vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir, através disso, pensar, pô, vamos organizar as paradas então, tá? Vamos organizar as paradas então. Vamos organizar alguns eventos que aconteceram na Terra. Tudo bem? A Terra ela veio de um lugar muito quente e foi esfriando. Tudo bem? Então, o que que o Haldane ele falava? Cara, o Haldane não, perdão, o Oparin falava. Ele falou o seguinte, cara, era uma Terra que era extremamente caótica, tinha diversas tempestades o tempo todo, né? E era assim, hein? Chovia e evaporava porque era muito quente. Sem contar com as erupções que existiam na época, né? Então, assim, quando a gente vai ver a Terra primitiva, o que que nós temos? Nós temos uma, uma Terra que era praticamente muito pequena, muito pouco rochosa, né? Mas já rochosa na sua base, uma superfície extremamente quente, tá? Com magma saindo o tempo todo das erupções e um vapor de água abundante ali que chovia o tempo todo, mas não formava nenhum mar, nem nada, porque era tão quente que evaporava, né? Essa chuva vinha. Maneiro, né? Que eu botei a terra de azul, sem que eu disse que não tem água, e a chuva eu botei de rosa. Uma limitações aqui do técnico, né? Do tablet. Mas beleza. A chuva, ó, cai e evapora. A chuva cai e evapora. Tranquilo até aqui? Estão comigo? Beleza? E o que está acontecendo? O que começa a acontecer? Cara, ele vai dizer que a partir daqui tem uma parada maneira, que é o quê? Nessa terra em que não tem mar ainda, mas tem muitas tempestades, cai muito o quê? Raio, né? Tempestade cai raio. Então o que ele fala? Essas descargas elétricas, elas vão fazer o seguinte, elas vão pegar esses materiais aqui, né? E vão começar a juntar eles, tá? Vão começar a juntar eles. E isso vai formar moléculas orgânicas. Essa é a primeira hipótese dele, tá bom? O Paris vai falar, pô, como é que se junta moléculas orgânicas? Através de interações elétricas, né? Como tem tempestades e tem raios, tá? Vai acontecer o que a gente vai chamar de, né, início, né, ali da formação das primeiras moléculas orgânicas. Tudo bem até aqui? Vamos ver se tem tudo que a gente precisa para ter molécula orgânica. Temos carbono, né? Carbono, carbono, carbono. Temos que mais o quê? Nitrogênio. Acabou, né? Dá para formar o que com isso aqui? Hidrogênio também, né? Dá para formar o quê? Aminoácido, né? Dá para formar DNA? Dá. Bases nitrogenadas, nitrogênio, né? Dá para formar várias moléculas orgânicas com isso aqui, que são compostos básicos de molécula orgânica. Ah, não sei isso ainda. Vocês vão ver, tá? A fórmula química das moléculas orgânicas com a Manuela na aula de vocês de bioquímica, tudo bem? Mas, através desses pequenos elementos, eu consigo formar compostos com aminoácidos e tudo mais. Tudo bem até aqui? Beleza? Suaves, né?
E aí, cara, o mais interessante vai ser isso. O mais interessante vai ser que esses aminoácidos vão estar sendo juntos. Eles vão estar sendo juntos, às vezes até no gás mesmo aqui, tá? Antes de estar na chapa quente, beleza? Vão estar sendo formados no gás e vão começar o quê? A serem derrubados da atmosfera para baixo, né? Pelas chuvas. A água vai carregar esses aminoácidos, os primeiros aminoácidos que estão surgindo. Aminoácido forma o quê? Proteína, tá? Aminoácido forma proteína. Os primeiros aminoácidos que estão surgindo vão ser o quê? Chovidos na superfície da Terra, que é uma chapa quente, né? E aí, esses aminoácidos vão começar a se juntar nessa chapa quente, vão ficar lá e vão se juntar pelo quê? Vão se juntar através de ligações peptídicas. Não sei isso agora não, vão saber já já, tá? É um evento chamado de síntese por desidratação, quem sabe? E faz todo sentido, por quê? Pô, tá chovendo com água. A água evapora, tá desidratando, não tá? Caraca, tá tudo fazendo sentido. Então ele vai falar que a partir dessa junção vai formar as primeiras proteínas. Tudo bem até aqui? Tá indo, pessoal? Fazendo mais sentido isso aqui, né? Com o tempo, a Terra vai esfriando, né? A Terra vai esfriando. E tudo que ficou na chapa quente, né? Tudo que ficou na chapa quente continua ali. Até que começa a chover, chover, chover. Beleza? Começa a chover. Qual era o nome da junção de aminoácidos? É ligação peptídica, né? Em geral, né, é uma reação química que vocês vão conhecer já já, que é síntese por desidratação. Tá? Vocês vão conhecer essa reação química em breve. E vai chover, 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 quem sabe até hoje. Eu não sei se vocês vão. Eu não sei onde a Manu parou, vou ter que ver ainda. Aí vai chover, vai chover, vai chover. Não sei, tem que ver quando a Manu parou. Tá em água? Eu não sei qual ordem que eu botei. Eu acho que não. Não, eu acho que essa síntese por desidratação talvez vocês conheçam. Enfim, vamos ver mais tarde. Mas vai chover, essa parada vai ficar na chapa quente, até que a Terra começa a resfriar. Quando a Terra esfria, essa superfície fica menos quente, não fica? O que acontece? Agora as chuvas, beleza? Presta muita atenção aqui, pessoal. Depois eu vou organizar bonitinho aqui, tá? Eu vou montar um esqueminha aqui. Mas eu tô prosseguindo que o raciocínio tá indo bem. Preciso que vocês prestem atenção aqui. A chuva vai cair pra caramba, com uma terra menos fria, e vai começar a formar o quê? Os primeiros o quê? Oceanos, né? Então, dessa chapa muito quente, essa chapa muito quente vai o quê? Vai sendo tomada por água. E aí vai ter a etapa mais importante que o Oparin falou. Isso seria o quê? A sopa primordial. A sopa primordial. Tudo bem? Quando forma os oceanos, tudo que estava na superfície rochosa da Terra vai para o mar e vira um caldo, tá? Que é chamada sopa primordial. Show de bola? Beleza? Tranquilo até aqui, né? Mais ou menos, né? Essa aqui é um pouquinho complicado, né? É porque tem que pensar numa coisa que a gente não existe hoje, né? Né? Tem que pensar no passado da Terra, tudo mais. E aí ele vai falar, pô, beleza, depois da sopa primordial, o que vai acontecer? Na sopa primordial, você vai ter a junção, beleza? De, dessas moléculas todas e vai formando proteínas, mais aminoácidos, DNA, RNA, tudo bem? Vai formar isso tudo e esses caras vão começar a se juntar. Quando eles se juntam, ele vai formar uma coisa chamada coacervado. Coacervado, o que é? É um aglomerado de moléculas orgânicas. Orgânicas. Pídeos, né? Esse é o coacervado, é um aglomerado de moléculas orgânicas que vai dar origem ao primeiro ser vivo. Tudo bem até aqui? Vai dar origem ao primeiro ser vivo. E o coacervado vai o quê? Vai dar origem ao primeiro ser vivo. Suave até aqui? Foi, pessoal? Foi? Coacervado o que é? Uma junção de várias moléculas, né? Uma proteína junto com o DNA, junto com o aminoácido, com uma capa lipídica, forma o primeiro ser vivo aí, tá? Por que o Oparin é brabo? Porque dois cientistas, tá? Vão fazer um teste. Vão testar a hipótese de Oparin no laboratório. Que eles vão falar, porra, dá pra gente simular isso aqui, né?
Eu não posso simular um asteroide caindo, mas eu posso simular como que era a atmosfera primitiva. Agora eu vou pegar uma fotinho para vocês verem, tá? Do experimento de Miller. Vou pegar aqui, experimento de Miller, rapidinho. Porque eu desenhando isso aqui vai ficar um desastre, né? Pegando uma fotinho boa. Hum, Tá mais ou menos essa aqui. Tá, manda aqui, pronto. Achei. Achei uma suficientemente boa. Beleza? Então, esse vai ser o experimento de Miller, tá? Beleza? De Miller, que vai conseguir, porra, se tiver todas as condições que o Oparin tá falando, beleza? Vai ter o quê? Vai ter, né, moléculas orgânicas sendo geradas no final. Vou explicar para vocês, tá bom? Ó, o que o cara faz? O cara, ele vai aquecer a água, tá bom? Vai aquecer a água, vapor de água, né? Aqui, pá, se juntando aqui no aglomerado de gases, gases que tinham na atmosfera primitiva, né? Estão vendo aí na imagem? N2, NH2, CH4, H2, ó. Acompanha na imagem aí, tá? Nisso ele vai disparar faíscas elétricas, como eram as tempestades que aconteciam o tempo todo ali na Terra, tá bom? Quando chover, quando chover, beleza? O que que vai acontecer? Vai resfriar e quando eu chegar e olhar essa água, vai ter aminoácidos na água, tá? Principalmente aminoácidos, tá, pessoal? Como moléculas orgânicas e aminoácidos. Quero conseguir gerar um aminoácido através disso aqui. Tá fazendo sentido? Ou seja, as tempestades lá vão gerar aminoácidos. Beleza? Suave até aqui, pessoal? Foi? Foi? Muito, muito simples, né? Tudo que eu expliquei, o cara fez no laboratório. E foi Miller que fez. Aí o pessoal vai começar a questionar, né? Foi Miller outro cara, vou perder, todo mundo fala experimento de Miller, né? Mas teve outro cara que fez em outro lugar, tá? Foi maneiro que os dois fizeram esse experimento assim, meio que sem comunicação um com o outro, e aí chegaram no mesmo resultado, tá? Mas o Miller foi primeiro, mas os dois ganharam crédito, né? Então deu certo em dois lugares diferentes, ao mesmo tempo. Então ganhou muita força, né? Só que aí vou começar a questionar, pô, mas peraí, como você teve que resfriar para gerar esse aminoácido? Será que se tivesse muito quente, que nem era na Terra primitiva, lembra que eu falei que era uma chapa quente? Será que dá certo? E um cara chamado Fox vai conseguir fazer, tá? Na chapa quente. Ele vai conseguir gerar a mesma coisa na chapa quente, nessas condições. Tudo bem até aqui? Ou seja, gera aminoácidos através dali. Tá? E depois um cara posteriormente vai conseguir formar o quê? Um aglomerado de moléculas orgânicas, conservado. Só não vai conseguir gerar o quê? Uma vida, né? Nunca vai conseguir, porque a vida é extremamente complexa. Qual o problema de eu gerar uma vida no laboratório? A vida, cara, ela é de um nível de organização bizarro, tá? Muito bizarro. Ela funciona, o metabolismo, ele é extremamente complicado. Dessa etapa para essa etapa aqui, para vocês terem uma noção, formou conservado. Dessa etapa para essa aqui, foi 1 bilhão de anos que demorou para se organizar. 1 bilhão de anos. Ou seja, não dá para formar um conservado e esperar ele virar uma vida. Como é que eu vou esperar 1 bilhão de anos para ele formar uma vida? Não dá. Tá? Demorou muito tempo porque exige um nível de probabilidade muito grande, um nível de organização muito grande. Então não dá para fazer em laboratório. Mas até que foi. E aí os caras falaram, porra, o maluco tá certo, né? O Parim tá certo. Beleza? Provavelmente é o que o Parim tá falando mesmo. Suave até aqui? Suaves? Doideira, né? Doideira. É porque mas depois que tu já tem. É isso que depois que eu já tenho depois que eu faço, sei lá, um livro, eu fazer uma cópia do livro é fácil, né?
É Inclo Price. Depois que eu faço um livro, eu copiar esse livro e vender as cópias dele é muito fácil. Porque eu não vou ter que criar tudo do zero, tá bom? Eu já tenho o livro pronto e só faço uma cópia que dá certo. Acabou. É essa que é a ideia da bio. A biogênese, ela é muito interessante, porque o que mais define o ser vivo é a capacidade de reprodução, tá? A capacidade de se reproduzir é o que mais define o ser vivo. Não é só o que define, mas a vida. Por que, que o pessoal fica em dúvida se o vírus é vivo ou não? O vírus não tem nenhuma característica de ser vivo. Quase nenhuma, né? Ele não tem metabolismo, não se locomove, né? Parece uma rocha. Mas por que, que o pessoal tem dúvida se ele é ser vivo? Porque o bicho se reproduz, mano. Como ele se reproduz, aí a gente fica em dúvida, tá? Não vou debater, não. Depois vocês vão debater. Vão debater comigo. Ah, moleque. A gente vai ter esse debate. Porque eu tô na frente dos. Já é, então. A gente vai debater isso aqui em aula. Isso é legal. Mas não agora. Mas, assim, a reprodução, ela é o que mais define ser vivo. Porque ela é extremamente eficiente. Quando o primeiro ser vivo aprendeu a se reproduzir, né? Eu vou chegar nesse ponto já já com vocês. Muda tudo, porque fica muito mais fácil de eu gerar uma vida através, né? É tão improvável surgir a vida do nada. Então, se eu já tenho um molde e começo a replicar esse molde, acabou, né? Tudo bem até aqui? E aí, vamos discutir algumas coisas interessantes aqui. O Parim estava certo? Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Vamos ter algumas críticas ao Parim aqui. Primeira coisa é o seguinte. O cara não conseguiu formar, tá bom? O cara... Ó, só pra dizer, o Fox, ele não só fez aminoácidos, mas fez proteínas. Usando essa reação aqui, tá? O Fox, ele foi brabo. Ele formou não só aminoácidos, como proteínas. Foi além. Tá? Juntou as proteínas. Então ele foi à frente, tá? Do Mili. O Fox, ele é brabo também, tá? Esse cara aí. Na chapa quente. Mas voltando, vamos ver se o Oparin, ele é um cara assim que tá certo. Primeira crítica é o quê? O cara só fez aminoácidos no experimento dele. E o Fox, posteriormente, só conseguiu fazer a proteína. E o DNA? E o RNA? De onde que surgiu? Isso daí é palhaçada, tá bom? Porque assim, o aminoácido ele pode formar uma cacetada de coisa, né? Nós temos diversas reações para transformar aminoácidos. A Manuela vai falar isso com vocês já já. Mas nós podemos transformar aminoácidos em carboidratos. Lembra aquele processo de... Eu posso pegar uma proteína e transformar ela num glicose, tá? Processo que gliconeogênese, né? Através do processo de gliconeogênese, eu pego uma proteína, quebra a proteína e transforma em glicose. Então, assim, eu dizer que não dá, não dá, não. Dá para fazer hoje. Se hoje dá para fazer isso em outros tempos também, com reações químicas específicas. Então, esse primeiro questionamento do Oparin não é tão válido assim, não. Mas um questionamento muito maneiro que vai surgir recentemente, tá? É o que? Cara, os caras analisaram a atmosfera primitiva e os estudos deles mostraram que não tinha muito hidrogênio. Não tinha muito gás hidrogênio na atmosfera primitiva, tá? Sem H2. Qual o problema disso aí? Cara, os caras fizeram os experimentos. Eita. Os caras fizeram os experimentos em diversas condições específicas e sempre dava certo. A única exceção é o quê? Não dá para tirar gás hidrogênio, tá? Se tirar o gás hidrogênio, não forma aminoácido. E atualmente se sabe o quê? Se sabe que a atmosfera primitiva provavelmente não era rica em H2. Tá? Não tinha H2, na verdade, tinha muito pouco, tá bom? Então era insuficiente para gerar vida, era uma quantidade muito pequena. Então temos um problema aí, né? Temos um problema aí para o Oparin de hoje em dia. E outro problema, pessoal. O mar é muito grande, choveu muito. Com certeza o número de moléculas orgânicas que tinha em relação ao mar, olha o mar como é que é hoje. O número de moléculas orgânicas que tinha em relação ao mar era um número muito pequeno. Imaginar que essas moléculas elas iam se juntar em coacervados é muito difícil pensar isso, né? Que isso realmente iria acontecer, precisaria de uma vantagem probabilística. Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Precisaria de uma sorte muito grande, né? Essa faz sentido ou não? Faz mais ou menos, tá? Porque vem aí tem uma outra coisa que fala, né? A teoria dos grandes números, né? Que é uma teoria da probabilidade da matemática que fala o quê? Pô, uma coisa é a gente pensar isso acontecendo em um milhão de anos. Agora, 1 bilhão de anos,
começa a ser mais possível, né? Porque a probabilidade ela tende a ser uma coisa que é improvável de acontecer a cada segundo, numa escala de tempo muito grande, começa a se tornar provável, né? Então, então começa a fazer um sentido, beleza? Essa daí, ou seja, besteira. Agora, falando da atmosfera, isso faz um sentido absurdo, tá? Então, a crítica mais viável é o quê? A atmosfera primitiva, crítica, né, ao Parim. Vou botar em. Deixa eu botar até um. Botei como? Crítica ao Parim, vou botar em rosa. Críticas. Primeira crítica é o quê, né? Eu vou botar só aqui interessa. Não tem muito H2 na atmosfera primitiva. Primitiva, beleza? Isso já era um puta de um problema, tá? A gente já volta nesse debate aí, tudo bem? A gente já volta nesse debate aqui pra gente tentar resolver esse problema aqui e é solucionado hoje, tá? É... Primeira coisa, galera, vai começar a surgir uma ideia que é a seguinte. Tá bom, beleza, e pá, conservado. Mas e aí, cara? Todo mundo sabe que o que controla o metabolismo de um ser vivo é o quê? O que controla o metabolismo do ser vivo, pessoal? Fala pra mim. O que dá o controle? Água, uma molécula orgânica, vou dar uma dica, controla o metabolismo de um ser vivo. Me diz aí. Lipídio não, mas pelo menos é orgânica. Ácido nucleico. Boa, ácido nucleico. Mas qual? O DNA, né? DNA, ele controla o metabolismo. Como que ele faz esse controle, pessoal? O DNA forma um RNA, né? Ele é transcrito para um RNA, que é traduzindo o quê? Numa proteína e uma enzima. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, para ter vida, tem que ter esses caras aqui, né? Tem que ter o DNA. Só que qual o problema? Eu só faço DNA como? Eu posso fazer DNA? Posso. Como que eu faço DNA? Como que você faz o seu próprio DNA? Alguém tem alguma ideia? Alguém lembra dessa matéria? Ele do ano passado? Autorreplicação. Show. Autorreplicação, né? Ou replicação, né? Tá? Porque auto é redundante, porque só tem um jeito de replicar, né? Então, replicação. Mas para eu fazer essa replicação, ô Lindinha, o que eu preciso? Enzima. Então, porra, mas se para ter uma enzima eu tenho que ter um DNA antes, quem que veio primeiro então? Quem que veio primeiro, ô Lindinha? DNA ou enzima? Porque para eu fazer DNA eu preciso de enzima. A enzima é mais simples, boa. E se eu falar que nenhum dos dois, galera? Foi o RNA que veio primeiro, tá? Esse cara da meiuca aí veio primeiro. Nem o DNA nem a enzima vieram primeiro. Primeiro veio o RNA. E aí vem a hipótese, né, do mundo de RNA, tá? A hipótese do mundo de RNA. Que explica como que o conservado foi evoluindo de fato, tá? Agora a gente já passamos daquela etapa do conservado. Já vamos voltar para críticas ao Parim. Mas a gente já passou da etapa do conservado, entendemos o conservado, mas agora a gente quer saber, pô, mas como que esse conservado de fato evoluiu para uma vida? Tudo bem? Estão comigo até aqui? Tá fazendo sentido? Tá indo? Eu sei que essa matéria é um pouco confusa mesmo, mas é. Como que esse conservado ele evoluiu para uma vida? A hipótese do mundo de RNA. Os caras descobriram o seguinte: eles descobriram não tão recentemente, mas lá nos anos 70, eles descobriram o quê? Um RNA. O que ele faz? Esse RNA ele se replica e age como enzima.
Que RNA é esse? Essa daí é pergunta 1 milhão, hein? Que RNA é esse? Não é RNA mensageiro, não é nada. É uma coisa que eu vou falar logo pra vocês. É uma coisa que a gente chama de ribosima. Tudo bem? Ribosima. O que é a ribosima? É uma enzima de RNA, tá? Não gosto desse nome, enzima, mas é uma enzima de RNA. Tudo bem? Então, ele é um RNA que ele funciona como... Ele tem material genético, não é? Então, ele forma proteína. E o que mais? E ele atua como enzima. Matamos esse problema, né? Matamos esse problema que a gente tinha antes. Ele pode se replicar e pode formar proteína. Acabou. O RNA, chamado ribosima, talvez tenha sido o primeiro RNA que existiu na Terra e o princípio da vida. A hipótese do mundo de RNA foi o seguinte: o RNA foi o primeiro material genético de todos os tempos, tá bom? E ele começou a se replicar sozinho, tá? Começou a se replicar sozinho. Replicar e replicar e replicar e replicar. Isso já aconteceu no laboratório, né? Pegar a ribosima e deixar ela solta. Ela mesmo começa a se replicar. Então se replicou pra caramba, o mundo ficou cheio de RNA, tá? E aí começou a acontecer as primeiras mutações, tá bom? Nesse RNA. Por que isso faz muito sentido? O RNA, ele é muito mais mutável que o DNA. Faz sentido? É meio estranho a gente imaginar que a gente tinha um DNA no início, porque o DNA ele é estável. O RNA ele é instável. Então ele se muta o tempo todo, tá? Eu não tenho nada. Pensa que eu gosto dessa analogia. Eu tenho uma folha em branco, não tenho? Tenho uma folha em branco. Qualquer coisa que eu fizer aqui, ó, se eu rabiscar aqui, fica show, não fica? Tá melhor do que em branco. Se eu fizer isso aqui, ó, rabisquei aqui, tá melhor do que em branco. Se eu fizer isso aqui, pronto. Tem uma casa. Opa, rabisquei aqui, rabisquei aqui, rabisquei aqui. Tem uma casa. Tudo bem? Então, quando eu não tenho nada, qualquer coisa que eu fizer aqui na doida é melhor do que não ter nada, concorda? Então é interessante ter mutações no início, beleza? Porque isso vai gerar uma maior variedade de vida. Tudo bem? Agora, depois que já tá pronto, tipo uma arte aqui braba que eu vou fazer. Fazer aqui um passarinho, uma águia. Porra, chama, mané. A águia braba. Se eu vier aqui, ó, chegar aqui e vou mexer nessa águia aqui de forma aleatória. Pegar aqui. Ficou maneiro? Ficou show? Melhorou? Melhorou? Não, né? Piorou. Hoje em dia ter uma mutação é algo ruim, né? Na maioria dos casos. Pode acontecer uma mutação boa, tu virar super-homem? Pode. Mas provavelmente não vai ser isso que vai acontecer, né? Provavelmente, se tiver uma mutação, vai ter uma alteração genética ou um câncer. Pode vir a acontecer. Então, ter mutação hoje não é legal. Agora, no início, pô, se eu não tenho nada, qualquer coisa que eu fizer, melhor, né? Então, faz muito sentido o RNA ser o primeiro material genético que a gente teve na história da vida. Tudo bem? E muito interessante isso. O RNA foi se multiplicando, se mutando, formando suas próprias enzimas, criando novas enzimas, tá bom? E através disso, com o tempo, ele vai começar a se juntar com o quê? Com membranas, né? Porque assim, não adianta nada eu fazer minha enzima aqui e deixar ela solta, né? Dificulta de eu conseguir usar, né? Vamos lá, eu quero pegar essa enzima e usar para alguma coisa. Eu consigo usar? Se ela tá solta aqui na água? Não. Com o tempo, foi selecionados RNAs que formaram o quê? Uma membrana plasmática. Estamos começando a desenhar o início de uma célula aí. Tá fazendo sentido? E aí vai começando, através disso aqui, vai evoluindo pro DNA depois, né? Tá. Aí vai ficar para um aprofundamento, tá? Que eu vou fazer numa próxima aula. Como que esse RNA vai virar DNA e vai começar a formar as primeiras células. Tudo bem até aqui? Mas deu para entender essa viagem que a gente fez até aqui? Deu para ir? Legal? Belezura. Belezura. Vamos voltar a criticar o Parim agora, pessoal. Tudo aqui faz muito sentido. O único problema é o quê? O único problema é que não tem hidrogênio na atmosfera primitiva. Beleza? E veio no próprio tablet. Esse tablet aqui é o S6, tá? Pô, eu não vou. Depois eu acho que é Samsung Notes. É Samsung Notes, esse aqui. Beleza? É. Isso mesmo, meu lindo. Aí nós não temos H2 na atmosfera primitiva. Tá? Como é que eu explico essa parada? Vamos tentar explicar isso. O Parim, além disso, né?
já vou explicar como é que isso pode fazer sentido. Talvez não pro Oparin. Mas o que o Oparin falou? O Oparin, ele vai além, ele vai dizer assim, o seguinte, ó, os primeiros seres vivos, né, eles não eram autotróficos. Eles eram heterotróficos. Alguém sabe me dizer a diferença? Autotrófico e heterotrófico? Manda aí no chat a diferença pra mim. Produz e não produz alimento. Show. Pessoal, por enquanto eu vou aceitar essa definição. Mas a gente pode melhorar ela, tá? Autotrófico transforma. Porra. Show, linda. É isso. Parabéns. Autotrófico transforma matéria orgânica, inorgânica em orgânica. Heterotrófico ao contrário. Beleza. De outra maneira, de uma forma mais simplificada, a gente pode dizer isso. A gente pode dizer que. Boa, queria das minhas aulas, né? A gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que o heterotrófico ele tem que pegar alimento da rua. O autotrófico, ele o quê? Ele produz o próprio alimento. Pô, o Oparin vai falar o seguinte, ó. Cara, o primeiro ser vivo, ele é o quê? É o quê? É heterotrófico. Que ele fala o seguinte, pô, é mais fácil. O que vocês imaginam? É mais fácil surgir um ser vivo que produz o próprio alimento ou que usa o alimento que tá na rua? O que é mais complicado? Não tinha dois. Pô, não tinha dois ainda. Mais complicado produzir, né? Se a gente for olhar a fotossíntese, galera, se vocês forem olhar a fotossíntese, se alguém tiver interesse em fazer biologia ou quiser aprofundar os estudos em biologia, vocês vão ver que a fotossíntese ela tem mais de 50 reações, tá? Para você chegar. Fermentação, ela tem 14, 15 ali, tá? Se não me engano, 14. Fermentação lática, né? Tem 14 reações para dar certo. Então, assim, fotossíntese ela é extremamente mais complicada. E como Durkheim bem falou, não tinha oxigênio. Então, além deles serem heterotróficos, eles eram o quê? Anaeróbicos. Anaeróbicos. Beleza? Porque não tinha oxigênio. Show de bola? Heterotróficos anaeróbicos. Tá bom? E, porra, cara, fazia sentido se tivesse H2. Como não tem, eu vou explicar pra vocês. Primeira crítica a isso também do Oparin é o seguinte: mesma história do mar. Pô, como é que o ser vivo ia sobreviver pegando matérias orgânicas, né? Sendo heterotrófico e pega matéria orgânica e transforma em inorgânica. Como que ele ia achar essa matéria orgânica nesse vasto mar gigantesco? E onde só tinha quase água e pouquíssima matéria orgânica. Ele ia ter que dar muita sorte de encontrar um lugar com isso. Primeira crítica é essa, tá, pessoal? Segunda crítica. Pô, não tinha H2 na atmosfera. Se não tinha H2, nada que o Oparin falou até aqui tá certo. Tá? E aí começa a mudar uma parada com uma descoberta que vão fazer muito recentemente, tá, pessoal? Foi depois dos anos 2000. Os caras vão encontrar numa fossa vulcânica submarina. Olha que maneiro. Bactérias, tá? Numa fossa vulcânica submarina. Beleza? Eles estavam ali protegidos, tá? Numa fonte termal ali a mais ou menos 90 graus Celsius, tá? Até mais, tá? 90, 100 graus Celsius. Tinha bactérias vivas ali, porra, vivendo ali. Isso vai mudar a perspectiva de origem da vida, essa descoberta, tá? Por quê? Porra, faz muito mais sentido a vida ter surgido nessas fossas submarinas. Quando foram pegar essas bactérias, o que eles analisaram? Cara, as bactérias são bravas, elas são resistentes, elas conseguem ficar 100 graus Celsius ali, vivendo. E o seguinte, essas bactérias, elas não são heterotróficas, elas são autotróficas. Como que elas são autotróficas? Elas não fazem fotossíntese, tá? Elas são quimiosintetizantes. Como eu falei para vocês, para ser heterotrófico eu preciso de quantas reações? 14. Para ser fotossintetizante, eu preciso de 50. Agora, para eu ser quimiosintetizante, é uma reação só, tá? Uma reação, eu produzo comida. Com uma reação. É a reação mais simples que tem, tá? Beleza? É a reação mais simples que tem. Como é que é? Eu não, de cabeça não vou lembrar, depois eu pego pra vocês. Mas é uma reação só, tá? É com ácido sulfídrico. É com ácido sulfídrico que eu faço, H2S. Que tem ali na fossa vulcânica. Tem na fossa vulcânica. Isso aí.
Então, o que os caras falaram? Pô, provavelmente a primeira bactéria ela surge dentro da fossa vulcânica, ali, e é uma bactéria que ela é autotrófica, tá? Quimiosintetizante, anaeróbica, tá? E aí, acabou. Tudo que o Oparin falou pode estar errado mesmo, porque não precisa de nada que o Oparin disse pra, beleza, formar ali. Mas de onde que veio, né? Então, se não precisa, né, de nada que o Oparin falou, de onde que veio esses nutrientes? Pera aí que tô me ligando aqui. Deixa eu apagar aqui. Pode ter vindo o quê? Da panspermia cósmica moderna. Já encontraram que asteroides com matéria orgânica. E a Terra já foi bombardeada por asteroides muitas vezes. Pá, as coisas estão se fechando, né? Isso é bem validado? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Não é tão bem validado assim, porque não dá pra testar. Também não dá pra testar isso aqui. Mas de fato que é o seguinte, de fato a gente tem que o Oparin provavelmente estava errado. Beleza, pessoal? Foi aqui? Entenderam? Ou ficou meio confuso essa parte? O que interessa é o seguinte, o que interessa é que qual que é mais validado hoje em dia pela ciência? O Oparin ainda é, tá? Porque o Oparin o cara foi no experimento e testou. Eu tenho como ter certeza que a atmosfera não era rica em H2? Não dá. Porque só voltando com a máquina do tempo para ter certeza absoluta. E como o Parinho eu consegui testar ele e, pô, achar um resultado muito consistente, o cara é bravo mesmo e é o mais validado até hoje, tá bom? Mas tem consistências muito válidas hoje em dia. Eu, particularmente, tá? Eu não sou ninguém, mas eu, particularmente, estudando um pouco sobre, eu acredito muito mais nessa hipótese da fossa vulcânica. Faz muito mais sentido. Pela ideia do que o mais simples, né? É o mais provável. Beleza? Até que foi, pessoal. Até aqui tá maneiro? Tranquilinho, né, pessoal? Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Eu vou olhar aqui no material aqui. Deixa eu ver, acho que já foi tudo mesmo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilinho. Mas depois eu vou fazer uma aula com um aprofundamentozinho, né? Suave, pessoal. Suave até aqui. E aí, galera, depois a gente faz, tá? Eu queria muito falar para vocês sobre alguns eventos interessantes, tá? Podem cair em outros vestibulares. Por exemplo, o evento chamado Holocausto do Oxigênio. Um evento também, falar um pouquinho de astrobiologia com vocês, que tá um tópico que tá em alta. Galera aí da FUVEST, galera aí que vai fazer Unicamp, deem uma olhadinha nisso aí, tá? Porque pode ser uma coisa que eles vão. Assim, não vai te perguntar nada específico de astrobiologia, mas pode citar na prova. Unicamp principalmente, tá, pessoal? Se não me engano, já citaram alguma vez. Então fiquem de olho nisso aí. E depois eu vou abrir um aprofundamento com vocês isso aí. Mas a maior parte do. A maior parte aí do conteúdo de origem da vida que cai no vestibular para Enem já tá entregue. Pro Enem tá tudo entregue mesmo. Não é tão relevante para o Enem. Cara, eu não dá para afirmar isso não. Eu acho que a tendência é cada vez esses assuntos mais assim, batidos caírem, tá? Não batidos, né? Mas assuntos assim que tem uma certa, porra, uma profundidade teórica muito grande. Porque tem, sabe? Parece que não, é história, mas tem uma profundidade teórica muito grande. É capaz de cair, assim, né? Em alguma. Porque é muito maneiro eu pegar essa parte de origem da vida e contextualizar. Eu posso pegar vários assuntos, várias ciências e misturar numa só. Eu nem gosto disso. Então sempre acho válido você passar por essa parte, sabe? Mas realmente, questão de incidência tem muito pouco. O que tem mais é método científico, tá? No Enem. Tem questões de método científico no Enem que são importantes, até cai muito em humanas também, método científico. Beleza, pessoal? Alguém vai querer essa esculhambação que eu fiz aqui? Ou não? Que ficou uma esculhambação, né? Pelo menos a aula da noite vai ficar melhor que o slidezinho já tá pronto. Se alguém quiser, vou mandar pra Linda. Tá, vou mandar. Vou mandar mesmo, hein, Linda. Vou salvar logo essa bodega aqui. Deixa eu ver se tem-
Cadê o Discord? Se não for agora, em 3 semanas. Pô, caraca. Já tô já tomando esporro de graça já da Linda. Pronto. Vamos lá. Foi. Eu vou te enviar agora. Te enviar agora. Calma aí. Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguma coisa assim que tu queira perguntar? Tem muita. Cara, eu gosto muito desse assunto. Pra mim, esse assunto aí é um dos mais legais, assim, da bio. E para afirmar, pessoal, tudo aqui é uma hipótese, tá? No fim das contas, não dá pra gente falar que nada disso é uma teoria de Oparin, teoria, porque no fim das contas não dá para eu testar completamente como que surgiu o primeiro ser vivo. A não ser que alguém algum dia, através de uma sequência de experimentos, gere realmente a primeira, é, o primeiro ser vivo. Aí eu posso começar já a falar em teoria, mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, ainda não é uma coisa que eu posso realmente cravar como teoria, porque nesse caso, como uma coisa que aconteceu há bilhões de anos atrás, é só eu estando ali mesmo, só o dia que alguém inventar a máquina do tempo e ir lá ver, testar mesmo. Mas por que que é interessante a gente estudar isso? Porque isso, querendo ou não, torna mais viável a gente buscar origens da vida no espaço, aí que entra a astrobiologia. É muito interessante a origem da vida, porque a gente começa a buscar evidências de vida no espaço. Onde que tem vida? Uma pergunta que a gente quer responder, né? Que a ciência quer responder é se estamos sozinhos ou não. E a astrobiologia, ela usa o que a gente já sabe de evidência científica a partir da nossa vida para buscar a vida em outros locais, tá? Então fechou, né, pessoal? Um beijo a todos, tá? Mandando agora pra linda parada, antes que eu tome um esporro. Ainda cruel, tá, pessoal? Ainda cruelzíssimo. Caô, pô, demora muito pra entregar. Até agora eu não entreguei o slide de história do Brasil pra ela. Mas vai ser enviado. Cadê? Não dá pra encaminhar, não, né? No mensagem no. Ah, dá sim. Pronto. Encaminhado. Recebido. Pessoal, até mais tarde, hein? Tá? Mais tarde a gente tem mais um encontro aí para falar um pouquinho com vocês de bioquímica. Vou ver com ela aqui até onde ela foi. E é isso. A gente continua, tá? Com evolução na próxima aula, beleza? Um beijo a todos, hein? Valeu, pessoal. Fui. Qualquer dúvida, pode me chamar. Eu demoro a responder, mas sempre respondo, tá? Valeu. Fui.